Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política, da série de podcast aqui de Preto no Branco. Preto no Branco, impresso, circulando nas bancas e nas ruas. Em mais uma edição que traz aqui os assuntos políticos do momento. Tem matérias do esporte aí com o Celso Romanquive, também tem a Juliette, tem o Jadir escrevendo, tem as colunas e tal. Tem aqui a parte publicitária com o Leozinho Rigon e agora já os senhores candidatos a prefeitos e vereadores também fazendo a sua divulgação, porque afinal de contas, próximo está o dia da eleição e quem não diz a que veio, o que fez, o que faz e o que quer, fica fora. Assim é que funciona, precisa comunicar. E o nosso Preto no Branco traz na capa aqui uma manchete que diz assim: debate no Velho Oeste. O Jadir vai mostrar aí, né, Jadir, o que é que está aqui. Então aqui tem pistoleiro para tudo que é lado e tal, né? Inclusive aqui uma mulher, acho que representa a candidata do PT, a professora... professora agora? Lilian. Não, Lilian. Professora Lilian, tá todo mundo aqui. E tem as notícias no jornal também, relatando os fatos políticos, aqueles amigáveis, não amigáveis, pouco amistosos que têm acontecido. Convidei dois políticos hoje para o nosso podcast que tem essencialmente a política como pauta, mas também nós falamos de assuntos gerais. Agradeço primeiro, eu não sei, pelos cabelos grisalhos, acho que é mais velho, então vamos, é o primeiro que chegou também aqui nos nossos estúdios, o professor Santelo. Vereador, hoje está no União Brasil, está aqui como vereador, como vice-presidente do União Brasil, para conversar a respeito deste momento. Será que vai dar tiroteio nessa eleição aqui no nosso município de Cascavel, professor, ou não vai chegar tanto? Olá, Miguel. Quero aqui fazer um agradecimento, primeiramente, por esse espaço, para a gente estar aqui batendo esse papo, levando a mensagem aos nossos ouvintes, né, o pessoal que nos acompanha também no teu podcast. Olha, eu tô achando bem, assim, calma a nossa... Tá calmo, né? Tá calmo. Sai algumas rusgas aqui e ali, mas logo se abafam e, enfim, tá se caminhando para... Abafar não vai abafar. Não, mas vamos dizer assim, vamos dar uma amenizada, né? Calmo. Dar uma amenizada. Porque abafar não tem como abafar, né? Num período de eleição e tal, e nem tem por que abafar. Mas, viu, também, eu acho que o povo de Cascavel também não quer mais aquele tipo de política onde há, sabe, essas... políticas de agressões. Tiroteio, não, o povo está de olho. E tal. Agora não, né? Agora é um nosso povo está mais assim de olho em relação a isso. Tem que ter proposta, né? Proposta, sabe? Então, tanto de um lado como do outro, com né? certeza. Está vendo propostas e acho que o povo vai fazer uma boa análise, escolher o melhor para Cascavel. Vou fazer uma pergunta aqui. O Xavier, que é o nosso outro convidado, vereador que está aqui presente, que é do Republicanos, também recebe o nosso agradecimento. É ele que vai começar respondendo. Candidato não pode fugir do debate, né, vereador Xavier? Seja bem-vindo. Olá, Miguel. Olá a todos que nos acompanham no Preto no Branco. É uma alegria estar aqui, poder falar com essa galera que acompanha o Preto no Branco, acompanha aqui já, o Batendo o Guizo. 5 anos, hein? Então, tempo. Parabéns a todos aqui da direção, parabéns pela casa, parabéns por trazer, né, notícia, política e outros fatos, né, do esporte, como você mesmo disse, né? Verdade. Enfim, parabéns aí pelo programa. Nós estamos debatendo a cidade de Cascavel, nós estamos num importante momento, né, da cidade, onde o eleitor, onde o cidadão cascavelense pode escolher o seu futuro, né, e através dessa escolha decidir se quer dar continuidade, se quer o retorno, ou enfim, se quer uma outra aposta. Hoje nós temos todos esses players, todos esses candidatos no jogo, e nós vamos sim discutir a cidade de Cascavel, propostas para o município de Cascavel, sem dúvida, para que a gente possa dar sequência a esse grande trabalho que vem sendo feito. Mas o candidato que o senhor apoia, o Renato Silva, não foi no debate da Tarobá. E certo. O povo critica. O povo dizem que ele ganhou e não ir. O povo não critica. Quem critica é a oposição. O Renato está fazendo um debate firme com a cidade de Cascavel. O povo, eu estou na rua todos os dias, eu acompanho os bairros, a periferia, o centro. O povo não critica, o povo conhece o Renato. Ao contrário de outros candidatos que aí estão. Quem critica, obviamente, tem todo o direito, tem que criticar mesmo. É o momento de fazer o debate segundo a opinião deles e nós estamos debatendo a cidade de Cascavel e o povo
novo, não critica porque conhece o Renato e sabe da competência que ele tem. O Edgar Bueno, que é o candidato defendido pelo União Brasil, foi no debate, professor Santello. Sim, esteve participando. Isso faz parte da democracia, né? Primeiramente, quando a imprensa convoca justamente para um debate, como aconteceu na Tarobá, e muito bem conduzido, é para que os candidatos anunciem suas propostas para a comunidade e a comunidade sabe escolher aquilo que é melhor para Cascavel. Então foi um debate bastante produtivo naquele momento. Teremos outros aí, mais propostas surgirão. E Cascavel está no rumo certo, sabe? São candidatos que nós temos aí, nós estamos apoiando o Edgar, acreditamos na força do Edgar, na proposta do Edgar. Nós já tivemos exemplo de 3 bons mandatos que ele teve em Cascavel, muitas coisas foram feitas, né? E tenho certeza que nesse novo mandato, o Edgar poderá contribuir ainda mais para o crescimento da nossa pujante Cascavel, que estamos chegando aí já quase 300 mil, já 300 mil habitantes. Não, já passou. Então, Cascavel cresce muito. Vai chegar em 400 daqui a pouquinho. Então, o que eu sempre digo é assim, Miguel, Cascavel chegou num patamar que às vezes ela não depende tanto do político para crescer. O político não pode atrapalhar o crescimento da cidade. O que eu falo no crescimento? O empresário que vem aqui, que faz seu investimento, que gera emprego, certo? Já o político não interferindo nisso, principalmente na questão da cobrança de tantos impostos, tanta taxa, que às vezes o indivíduo que abriu a portinha lá do seu comércio, às vezes sofre assim uma carga tributária muito grande, é alvará disso, é alvará daquilo, às vezes não deixa o indivíduo planejar o início da sua empresa. Nós temos que parar com essa burocratização e deixar o empresário crescer. Então, Cascavel, ela cresce sozinha assim, mas com a força do seu povo. O político já não atrapalhando quem quer crescer junto com o município, já está de bom tamanho. Meu caro vereador Carlos Xavier, tem muita gente que não concorda com essa tese aqui citada e repetida pelo seu colega vereador Santello, de que se o político não se meter, já está ajudando a cidade, já está ajudando a iniciativa privada e tudo mais. Tem gente que acha que não tem como fazer essa omissão, vamos dizer assim, deixar tudo correr e tal, até porque as leis que aqui são postas, elas têm um alcance e vai chegar lá no lojista mencionado, vai chegar na casa do empregado mencionado aqui nessa situação. Então precisa ter um trabalho em conjunto e precisa ter uma decisão que eu digo aqui, inclusive está nas páginas do nosso Preto no Branco aqui, edição da sexta-feira, uma informação relacionada a um movimento na Câmara de Vereadores aprovando um projeto executivo e dando normas aí para que aqueles que vêm de fora vender cadeira de filme, vender sofá, vender balanço, vender não sei o que nas esquinas aí, não fiquem atrapalhando uma concorrência desleal com os nossos lojistas que estão ali logo a 50 metros, a 100 metros, e numa situação regular, pagando os impostos deles, pagando por funcionários, pagando contribuição, pagando aluguel e etc. E a Câmara concordou com isso. O que aconteceu, o senhor que esteve discutindo isso junto com os demais vereadores? Miguel, o que estava acontecendo em Cascavel são verdadeiras feiras, né? Eu citei esse exemplo na minha fala durante a sessão, defendendo esse projeto. Eram verdadeiras feiras, e ainda está acontecendo, né? Até a gente regulamentar essa lei. Enfim, feiras a céu aberto. Então vinham empresas de fora, se instalavam aqui nas calçadas, não respeitando a acessibilidade, o trânsito de pedestre, inclusive, e faziam suas feiras aí, fazendo vendas. Inclusive, a pergunta que a gente fez é de que forma que um consumidor pode encontrar novamente essas empresas. Então, aí às vezes, se você precisar de garantia desse produto, como é que você faz para correr atrás desses empresários se você não tem mais vínculo? Então, nós também, além de proteger o empreendedor, aquele que gera empregos aqui em Cascavel, aquele que gera impostos, nós também estamos protegendo também o consumidor com uma regulamentação como essa. Não significa que não possa ter, mas a partir de agora teremos normas, teremos locais específicos, tem taxas a serem pagas e recolhidas para o município de Cascavel, para que isso possa, de certa forma, proteger sim os nossos empregos, proteger sim os nossos empreendedores e proteger também o nosso consumidor. Vereador Santello, é verdade
verdade que essa lei nova e nessa explanação do vereador Xavier serão alcançados aqueles ambulantes que têm a bicicletinha, aquele tordinho que a gente conta no centro, atinge eles ou eles estão de fora? Isso aí está regulamentado pelo projeto do governo atual, né, o Miguel? Então não vai ferrar os caras. O que eu quero dizer é o seguinte, não estou falando em relação aos ambulantes, estou falando daquele que quer empreender em Cascavel, sabe? Eu estive visitando uma empresa agora recentemente, aqui na saída para Corbélia, de uma empresa mecânica, né? Então, eles começaram a estar com pouco tempo. Até esses dias eles estavam trabalhando em cima para regulamentar, às vezes a pressão é muito grande, às vezes o alvará do corpo de bombeiro, claro que é necessário, mas eu acho que a prefeitura, o próximo governo, tem que ter um olhar mais carinhoso para que essas pessoas dê fôlego para ela começar a trabalhar antes. Claro, cuidando dentro das normas, evidentemente, não estou aqui para pedir isenção de impostos, mas a pressão ela é muito grande. Porque alvarás, por exemplo, claro, está na legislação e a gente tem que cumprir. Vigilância sanitária, o próprio bombeiro, é inevitável que tem antes de ganhar o alvará da prefeitura. Mas eu acho que a prefeitura, em certo momento, dependendo da empresa, deveria ser um pouco mais maleável e subsidiar isso para que dê oportunidade a esse pequeno empresário crescer. Aí depois sim, não estou aqui para fugir das normas. Claro, tem que seguir as normas. Sim, nós trabalhamos isso dentro do CEP, nós temos lá o curso de técnica e segurança do trabalho, incentivamos, damos cursos para muitas empresas que na questão do uso do IPIs, a questão da segurança dentro da empresa. Claro, isso tem que ter, as normas, evidentemente. Mas que o município tem que ter esse olhar, dá um subsídio, um fôlego para que essa empresa dá a sua arrancada. Aí tem que alterar a legislação, né? Para dar a flexibilização. Mas tem muitas coisas que pode, não fazer. É possível. Eu não estou querendo fugir das normas, mas não fazer tanta pressão e dar oportunidade para eles. Você é um empresário, né? Microempresário do ramo alimentício e tal. Você pode dizer se o vereador está certo, não está. E você, inclusive, diga-se de passagem, lá no primeiro governo do atual prefeito, esteve lá dentro das 4 linhas, lá no setor do MEI. Do MEI, microempreendedor individual. E empresa fácil. Você atendia. Eu lembro que pessoalmente o pessoal que ia lá saber o que tinha que apresentar, para ver prazo e tudo mais, né? Sim. É uma situação difícil? De fato, eu sou um grande incentivador para que em Cascavel a gente possa criar uma política pública que de fato favoreça o empreendedorismo. Nós temos hoje a Sala do Empreendedor, o nosso MEI, onde eu tive a oportunidade de estar lá. Foi nesse governo, foi no início desse governo, sim, em 2021. Eu estive lá por 6 meses e eu, que já era apaixonado por empreendedorismo, passei a gostar ainda mais. Nós podemos olhar para aqueles MEIs, para aqueles empreendedores e sentir o quanto eles têm de sonhos, né, quanto que eles têm de desejo de crescer e avançar. O que nós precisamos fazer, e foi isso que nós pleiteamos agora nesse início de mandato. Eu estou há 1 ano e meio no mandato, né? Foi isso que nós pleiteamos e nós desejamos que seja implantado em Cascavel um grande programa na Sala do Empreendedor, onde nós de fato tenhamos mentorias, tenhamos pessoas lá, consultores, contribuindo com o empreendedor. Mas aí quem está nos ouvindo às vezes se pergunta, mas como que Cascavel vai investir em empresários? Eu estou falando do MEI, o microempreendedor individual, que tem um teto de 81 mil reais de faturamento por ano. É aquele que está começando, dando os primeiros passos. Nesse momento, nós precisamos dar sustentação para eles, para que eles possam progredir, né? O MEI, muitas vezes, ele é um profissional liberal e às vezes ele vai lá e se formaliza. Mas ele é um profissional liberal, muitas vezes não tem a formação, a capacitação para empreender. Ele não sabe definir um ponto, ele não sabe se comunicar com o público-alvo. E o que o município de Cascavel precisa fazer? Precisa criar um programa que, através desse programa, ele tenha mentorias e ele possa ser transformado, né, enquanto empreendedor e estar pronto para os próximos níveis, né? Porque o mundo empresarial, o professor Santelo sabe disso, ele tem uma concorrência muito grande. Então, quem está começando, nós precisamos sim dar sustentação. Professor, quando se ensina e quando se fala em aprendizado, em curso, em aperfeiçoamento, em cultura, em educação, mexe com o senhor, né?
Só Olha, fica oriçadinho, o cabelo sobe lá. Sim. E o senhor na A Câmara... minha bandeira sempre foi educação. eu observo né? que na Câmara o senhor tem se mantido fiel a isso aí, né? No a- CIEP o senhor falou. Exatamente. Qual é a sua relação lá com o CIEP? Em 2001 nós criamos o CEP, né? CEP. O CEP, nós elegemos desde 2001, o CEP Pedro Barreto Neto, né? Seu colégio, uma escola. Só fazendo aqui um adendo na conversa do Pois nosso colega vereador Xavier, essa parceria, quando ele fala sobre a prefeitura, nós temos aí o SEBRAE, que são grandes parceiras aí. Eu acho que tem que buscar, o próprio gestor público, buscar parcerias também com essas instituições para fomentar isso que o Xavier falou aqui, esse incentivo. Bom, o nosso objetivo, desde lá de 2001, quando nós transformamos o Polivalente no CEP, e tivemos várias reuniões com a SIC, com setores ali ligados à SIC, como Cascavel vinha crescendo, empresas vinham crescendo também, nós tínhamos uma grande dificuldade, um grande gargalo de mão de obra especializada, Miguel, né? O CEP ele veio justamente para suprir isso. Nós começamos lá com o curso de eletromecânica, né? Hoje nós temos 11 cursos da área técnica, que é justamente preparar esse jovem para colocar no mundo do trabalho. Então, hoje a gente tem muitos alunos que estão bem empregados, trabalhando nessas empresas, muitos alunos constituíram a sua própria empresa, né? Então, nós trabalhamos nesse rumo, na qualificação, porque não adianta você ter toda uma logística, uma empresa, se você não tem mão de obra humana para poder trabalhar. Você precisa investir no humano também, mão de obra qualificada. Esse era o nosso desejo também da implantação do Colégio Agrícola. Cascavel, nós estamos sofrendo, tendo um boom, né, no agronegócio. Do Colégio Agrícola e das demandas todas que são inerentes a isso. Porque é tudo uma sequência, uma né? sequência, um pacotão. Tem que ter observado isso. Vereador Xavier, o senhor é um comerciante da área alimentar. Como é o nome da rede lá, do restaurante? Vamos, Tempero de Família. Tempero de Família. E temos também a Sorvetim, que é uma sorveteria e uma fábrica de sorvetes. Hoje são 4 empresas que, ao lado da minha esposa, a gente está administrando. Agora, voltando aqui, encaixando no assunto do professor e na pauta que nós temos aí acompanhado e tratado. Sabe quantas vagas de emprego a Agência de Trabalhadores está oferecendo durante a semana agora? Somando dia por dia. Mais de 1.000, né? Não, isso por dia. Some tudo. 1.000, segunda, 1.000. É que muitas se repetem. Mas, viu? Mas mesmo assim. Mas em todos os dias nós temos em Cascavel mais de 1.000 vagas em E aberto. onde é que está o povo para trabalhar, vereador? O que a Câmara tem a ver com isso? Não está nem aí? Esse dado, Miguel, ainda é muito maior quando você olha a região oeste como um todo. Porque quando você olha a questão de mão de obra disponível, você não pode olhar só o município de Cascavel. Nós temos em toda a região mais de 8.000 vagas abertas. Esse é um número que algumas entidades nos trouxeram em uma das reuniões que nós participamos e, de fato, preocupa muito, né? Então, hoje o empreendedor, se a gente sair aqui na rua, a gente vai encontrar lojistas que têm 2, 3 vagas em aberto. Então, hoje é um grande desafio. As cooperativas estão pegando ônibus e mandando para o norte, para o nordeste, trazer trabalhador. De fato, é um momento, é um desafio. Só que fazer gestão de pessoas sempre foi um desafio. Claro, obviamente, com a falta de recursos humanos, as empresas vão ter que se adaptar, vão ter que se estruturar, vão ter que se reorganizar e, obviamente, vai ser o grande desafio do futuro. Quem superar Mas essa a Câmara barreira... tem alguma coisa a ver com isso, a Prefeitura? Ou não tem nada a ver? Não, o que nós precisamos fazer enquanto município, enquanto políticas públicas? Nós temos que desenvolver as pessoas. Desde o jovem, através dos programas, por exemplo, do Menor Aprendiz, inserir no mercado de trabalho. Na nossa empresa a gente já tem, né, a partir dos 14 anos, pessoas trabalhando, né, dentro de normas, respeitando tudo aquilo que precisa ser respeitado. Mas sim, a Prefeitura de Cascavel, o Serviço Público Municipal, ele pode incentivar, capacitar, abrir, como o professor Santelo falou, abrir linhas de convênios com o SEBRAE, com o SENAC, para desenvolver as pessoas e preparar essa mão de obra para o mercado. Buscar, e obviamente... ela, né? Tem que buscar. Mas, obviamente, né? Uma das nossas grandes críticas, né? E não é só em Cascavel, é no Brasil como um todo. Os programas sociais, nós precisamos ter portas de entradas e precisamos ter portas de saída. O que é a saída? Porta de saída é o trabalho. E vai para a empresa. Porta de saída é o trabalho. Nós precisamos capacitar as pessoas. Nós precisamos, Miguel, nós precisamos colocar dentro do
coração das pessoas Sim. que elas podem avançar, que elas podem evoluir, que esses 600 ou um pouco mais que muitas vezes eles recebem é insuficiente para eles serem ajuda, felizes. auxílio. É Entendeu? Então nós verdade, precisamos verdade. sim Sabe despertar que nas a pessoas. juventude fala assim, tio, fala aí que tem que... Mas eu estou pagando milão lá, 1.400. Eu não vou para a cooperativa ganhando pouco mais que salário mínimo. E eu não vou mesmo. Essa é uma grande discussão. Nós precisamos, sim, melhorar, né, a qualificação da nossa mão de obra e, com isso, obviamente, melhorar a renda média do cidadão cascavelense. Dentro da sala de aula, professor, como é que fica o professor conversando com a juventude? Miguel. 14, 15 anos, mas uns taludos, parece que tem 18, 20. Eu vindo aqui a conversa a fala do nosso colega Xavier, isso dá um aval do que nós estamos no caminho correto, eu particularmente, desde 2001. A questão do investimento em educação, tá? Nos cursos técnicos. Mas parece que não está adiantando. Tá, só para você ter uma ideia. Tem mercado aí. Olha, que pode contratar 600 pessoas e não consegue. Eu vou só citar um exemplo. Estão abrindo loja e não consegue fazer funcionar, homem. Eu vou citar um exemplo aqui bem claro. Sexta-feira foi dia de campo lá no Colégio Agrícola. Certo. Estava lá, tinha pais, os alunos, tudo ali envolvido, né? Uma cooperativa financeira também participando ali, patrocinando esse dia de campo. Então, conversando com o diretor lá, o professor Baú, nós temos 2 turmas agora que já vão se formar. Olha como o tempo passa rápido, hein? 2021 iniciou já tá formando, 2022 começou a escola, que né? beleza. Inaugurada. 2 turmas estão se formando agora. Todos estão, se quiserem, empregados. As cooperativas, cerealistas particulares, têm procurado constantemente lá para pegar esses alunos para poder trabalhar. Não é diferente no CEP. Direto, empresa está lá oferecendo vagas de emprego, estágios, né? Hoje o CEP, só o curso de enfermagem, técnico em enfermagem, é a escola que mais coloca aluno no mercado de trabalho hoje. Técnico de enfermagem, o técnico de segurança do trabalho, nós temos um grupo, né, dos técnicos de segurança do trabalho, dessa questão aí do número de acidentes, sempre discutido isso, número de acidente no trabalho e coisa e outra, na questão da capacitação desses jovens, né? E tem dado um resultado muito bacana. Então, desde o início eu falei, minha bandeira é a educação, voltada nisso, na preparação desse jovem. Esse jovem ele quer trabalhar em empresas, ele quer ser qualificado, e essas 2 instituições, ela qualifica isso e dá essa oportunidade para toda essa nossa juventude que queiram realmente, querer. Existe alunos que realmente têm, alunos autodidata, que procuram se especializar, né? Fica só na fala do professor, mas esse a gente tem visto aí, já com empresa constituída, estão bem empregados e às vezes ganhando até mais que um professor. Não tenho vergonha de falar disso, não. Eu fico orgulhoso de encontrar ex-alunos. Professor, eu estou bem, estou ganhando bem. Olha que bacana. Que bom. Então prova que existe o caminho correto a ser Isso, percorrido a e questão que do o retorno vem. Vereador Xavier, o senhor tem saído aí pela cidade, né? Mais frequentemente? O senhor está em campanha agora para a reeleição, é isso? Estamos em campanha, Miguel, pedindo ao cidadão cascavelense que nos dê essa oportunidade, né, de estar no mandato por 4 anos. Nós assumimos o mandato há 1 ano e meio e sim, nós temos andado nos 4 cantos da cidade, levando a nossa mensagem, levando os nossos desejos aí enquanto legislador na cidade de Cascavel. Pergunta, o que a comunidade está falando para o candidato a vereador que volta para pedir a reeleição e tal? O que nós temos, acho que um pouco é pilhéria, um pouco é o pessoal mangando, né? É naquela questão que tem que bater na política ou nos políticos e tal. Então, aí sai um memezinho aqui, o outro ali. Agora eu recebi de uma pessoa, um homem, fardado, socialmente falando, com gravata, paletó e tal. Ele está numa sepultura e tem uma cruzinha assim em cima dele. Daqui a pouco aquilo começa a mexer e o cara vai levantando, aquela pessoa ali vai levantando da cova, né? E aí está escrito na cruzinha, vereador. E aí a crítica é essa, que o vereador, 4 anos depois, sumiu, como se tivesse morrido, enterrado, ele pega a malinha dele e volta feliz para os bairros aí. Não é o seu caso, depois vou perguntar se é o caso do professor Santelo, mas como é que está essa situação? O povo diz o quê? Avalia como? Miguel, nós temos hoje uma Câmara de Vereadores que, de fato, ela é respeitada. Se você olhar a média daquilo que foi no passado, hoje nós temos uma Câmara de Vereadores muito competente. O que eu tenho ouvido, de maneira geral, primeiro, uma satisfação do povo de Cascavel em relação à política.
uma satisfação. O que eu tenho observado nas ruas é uma satisfação, tanto em relação ao prefeito, a aprovação do prefeito muito alta hoje, né? E também em relação àqueles que estão nos apoiando. Então, eu tenho observado isso. Obviamente que nós também ouvimos algumas piadinhas, ouvimos algumas situações assim, mas isso, Miguel, é culpa do próprio político que muitas vezes acontece e age nesse formato. Eu acredito, principalmente no cargo de vereador, essa proximidade com o eleitor, essa proximidade com as entidades, essa proximidade com os órgãos que representa. E nesse sentido a gente tem feito isso. Então nós não estamos encontrando nesse caminho muitas desavenças nesse sentido. Já pergunto para o vereador quais são as principais reivindicações. Porque ele falou aqui que o prefeito tem 90 e tantos % de aprovação. Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Está tudo maravilha e tal, né? Vamos perguntar para ele. Santelo, você tem ouvido o quê na sua peregrinação por aí? O senhor que é vereador do União Brasil, vai para a reeleição, né? Está vice-presidente hoje também desse partido importante, e daqui a pouco nós vamos falar mais aí também com a corrida dos novos vereadores que estão. O que o povo fala para o senhor? Olha, Miguel, eu tenho visitado as pessoas de cabeça erguida. Primeiro, porque aquilo que nós prometemos na campanha passada, nós conseguimos cumprir. Foi só isso do professor Santelo? Não. Eu tenho que ser muito justo, e todo homem tem que ser justo em relação à gratidão, né? A minha meta era essa escola agrícola. Eu agradeço muito ao prefeito Paranhos, certo? Não é o meu candidato a prefeito, não pode ser prefeito, mas eu tenho que falar aqui da gratidão que eu tenho pelo nosso prefeito Paranhos. Nós estamos, União Brasil está junto com o Edgar Bueno, eu tenho andado, conversado com as pessoas, e a gente tem sido assim, recebido muito bem pelas pessoas, pelas famílias, e eles falam assim: pô, professor, o que você fez, o que você prometeu, você cumpriu. E agora, o que é que a gente quer, tem proposto? É justamente essa nossa UBS geriátrica. Depois de tantos anos cuidar do jovem, da preparação desses jovens, segundo agora estatística, agora o levantamento do nosso censo, a nossa população saiu da faixa de jovem e virou adulto, sabe, Xavier? Nós estamos, não digo envelhecendo, mas a expectativa de vida está melhorando. Mas, viu, não é porque o senhor está com medo de botar os dois pés para frente, eu já fui, né? Mas a comunidade da terceira idade, ela está projetada agora para os próximos 10 anos em números astronômicos. Exatamente. Aqui em Cascavel. A pirâmide etária, o topo está se abrindo. Mas se eu entendi bem, o senhor defende, então, e outros vereadores também, acho que o Xavier vai comentar a respeito. Nós temos também aqui parlamentares, é o caso até do deputado Nelsinho Padovani. Isso. A UPA para velho, seria isso? UPA geriátrica. Esse nome geriátrico. É UPA para velho, para atender só a terceira idade lá. Então, é uma parceria que nós temos com o nosso deputado Nelsinho Padovani, desde lá do PTB, no qual nós nos elegemos, e praticamente o União Brasil são os dissidentes do PTB. Então, é um grupo bastante coeso, bastante responsável, que se formou aqui do União Brasil. E fizemos essa proposta ao deputado Nelsinho Padovani, onde ele abraçou a ideia. E foi aprovado em Brasília. Já está aprovado em Brasília? Está já nos finalmente, sabe? Então, um projeto muito bom. Eu acho que passa, né, Xavier? Eu acho que alguém vai dizer que não, né? Eu acho que passa sim, a expectativa de vida do cidadão brasileiro está aumentando, né? Então é necessário ter um olhar especial para as características e para a necessidade que esse público precisa. Hoje, né? Por exemplo, vai lá numa UPA Tancredo, daqui a pouco tem que ver a questão de quem chegou primeiro, aí está com dor, mas chega um idoso, pela lei ele tem a preferência, mas aí fica uma situação e às vezes dá problema isso aí. Assim como nós temos a UPA pediátrica, né? Nós acredito que nós precisamos sim ter um atendimento especializado, né? Parabenizo aqui o professor Santelo, que tem lutado bastante por isso, e sem dúvida vai passar sim, porque é um projeto muito importante, tem que ter um olhar especial para o pessoal da terceira idade, sim. Agora a prefeitura tem que participar obrigatoriamente, né, professor? Não, evidentemente. Tem que ter a parceria, aquela parceria que na questão, um terreno. O terreno, exatamente. Eu só queria comentar um pouquinho mais sobre essa questão da geriatria, Miguel. Seria como se fosse um hospital do idoso, mas com uma equipe multiprofissionais. Geriatra,
psicólogo, assistente social, fisioterapeutas, certo? Nós sabemos, você falou agora há pouco em relação ao SUS, às UPAs existentes, claro que existe ali a preferência do atendimento ao idoso. Às vezes ele é diagnosticado ali pelo médico e tal, mas e depois dali? Às vezes a pessoa fica um mês, um ano, às vezes anos ali na fila de espera por uma simples cirurgia eletiva. É o que está acontecendo, esse gargalo está aumentando cada vez mais. É mais uma opção. Mas isso prejudica todo mundo. Sim, sim. Agora o idoso sofre claro, mais. a pessoa já é mais sensível, não tem aquela coisa toda, já, fica né, esperando. Sistema imunológico mais baixo, às vezes precisa com mais urgência esse atendimento, numa simples cirurgia, né? A questão da qualidade de vida dessas pessoas. Olha, um projeto muito bacana que o nosso prefeito agora atual desenvolveu, que é a cidade do idoso, ali no Parque Tarquínio, Xavier. Felicidade. É Felicidade do Idoso, né? Felicidade do Idoso. Sabe? Isso aí. É um espetáculo aqui. Eu estive lá visitando, lá vendo o sistema, muito bom. Muito bom. Ali para cima seria esse hospital, essa clínica, onde tudo era feito dentro de um espaço só para poder estar atendendo essa faixa etária da nossa população que vem crescendo gradativamente ano após ano. E não dá para esperar muito. Isso aí Exatamente. É prioridade zero, como eles falam Exato, hoje, né, exato. para arrumar. Vereador Xavier, o povo quando conversa com o senhor nos bairros fala sobre isso de saúde, que eu lhe perguntei o que estão pedindo. O senhor não vai dizer aqui que apesar do prefeito ter aprovação meteórica e tal, talvez vá 100% antes de terminar o governo, e não tem mais coisa para fazer na cidade, né, vereador? Não, a Cascavel nunca estará pronta. Cascavel sempre está em evolução, crescendo, se desenvolvendo. Um dado muito importante que a gente tem essa informação é que nascem em Cascavel mais de 500 crianças todos os meses. Não por dia. Todos os meses. Né? Que o Renato se embolou aí, estava nervoso e tal, e falou nesse número por dia, numa entrevista lá na Rádio Massa agora recente. O pessoal já foi fazer conta, isso dava 165 mil crianças num ano e tal, mas foi um engano. Ele quis dizer isso aí que o vereador falou. São mais de 500 crianças ao mês, fora aquelas que chegam aqui, né, junto com os seus pais. Então, a cidade está em crescente evolução. Mas não tem como negar, contra fatos não há argumentos. De fato, essa gestão fez muito por Cascavel. E, obviamente, nós, na base do prefeito Paranhos, base do vice-prefeito Renato Silva, estamos apoiando para que isso dê continuidade. Nós não podemos romper esse ciclo. Cascavel vai avançar muito mais e vai atingir um novo patamar se esse ciclo se manter. Saúde o povo pede mais médico, pede mais agilidade, as farmácias populares às vezes não têm medicamentos, mas é por uma questão muitas vezes burocrática, técnica, a licitação atrasou, o laboratório comunica que não está fabricando os comprimidinhos e tal, e aí já dá uma dor de barriga nessas questões aí relacionadas à gratuidade. Porque nas farmácias, um abraço aí para os nossos queridos farmacêuticos, empresários do setor, muitas farmácias em Cascavel, a fila anda, mas lá dificilmente você arruma alguma coisa de graça, né? Então já é outra situação. Mas além dessa questão da saúde, por exemplo, nós temos a questão do CMEIs, né? Ainda 4 mil, 5 mil, antes era 3 e tal, na fila. Se termina, na sua opinião? O próximo prefeito vai acabar com isso? Só finalizando a questão da saúde, foram construídos mais de 20 unidades de saúde em Cascavel. Aí, obviamente, agora a gente às vezes ouviu, mas só construir unidade de saúde não resolve, precisa colocar equipe. Óbvio, por isso que eu falo nesse princípio da continuidade. Foram construídas muitas unidades, mas como é que vai colocar novas equipes se você não tem unidade? Né? Eu acompanho de perto aqui a situação, sobretudo da região oeste, na questão da saúde, e foram construídas muitas. E tem uma prestes a sair, que é a unidade de saúde do Palmeiras, e depois uma nova unidade no bairro Santa Cruz, que já tem projeto. Mas assim, a cidade não estará pronta, Miguel. Essa questão do CMEI também é um grande desafio. Nós temos cidades, e é importante dizer isso, nós temos cidades que praticamente zeraram a fila de CMEI, porém as crianças ficam meio período aí resolve o problema. De que forma que resolve o problema? Se nós colocarmos as nossas crianças em meio período, não. Nós temos que atendê-las de maneira efetiva, em período integral. Porque aí a mãe teria que arrumar um emprego lá só de meio expediente? Obviamente, ou tabelar isso com o pai, às vezes entrar... Então, assim, nós precisamos também fazer essa análise e entender o que está sendo feito e, sem dúvida, grandes avanços foram feitos. Precisa haver uma sequência aí. Claro que se alguém ganhar a prefeitura, pode ser até o próprio candidato da situação e tal, ele tem o DNA dele,
Ele não vai ser um guri que vai estar a serviço do anterior. Não, ele vai... Mas mesmo assim, o que seja um adversário hoje e tal, tenha o seu próprio plano de governo, mas precisa ter essa clarividência de dar sequência ao que está sendo feito e implantar outras coisas mais para frente ali. Dinheiro para tudo não tem, viu, Santiago? Só quer falar aí, pode falar. É assim, me concordo, parte aqui que o vereador Xavier está falando, pelo seguinte, claro que a estrutura ela é fundamental, foi feito, nós temos que avançar mais ainda em relação a isso, mas nada disso adianta se não tiver um investimento humano. Você sabe que, quando se fala em CMEs, hoje é mais viável uma pessoa, às vezes, trabalhar lá de manicure, qualquer outra função, do que ser professor pelo salário que está aí. Então, a gente tem que rever essa questão do investimento também humano, na capacitação de muitos professores e na valorização do seu trabalho. O IDEB cresce, não é graças a prefeito, ao governador, ao presidente, é graças ao trabalho, ao trabalho. Da educação, exato. Às vezes nem vai dar aula. O IDEB cresce graças à competência que o professor exerce dentro da sala de aula, que está ali no dia a dia. Então, a gente vem lutando sempre pela valorização dos nossos professores, da equipe da saúde também. Muita gente hoje desiste, muitos professores desistem e procuram outros meios de ganhar dinheiro. Não estamos falando só da rede municipal. Exato, não, estamos falando no geral. Mas Cascavel nós temos esse problema, falta sabe? Mais professores. O prefeito Paranhos avançou em muitas coisas, mas eu acho que ficou ainda... O gestor faz uma opção, exato. A vontade política do gestor então, é fazer obra. Então ficou... Obra, meter dinheiro aqui e tal, beleza. Então ficou... Aí não tem para fazer um avanço. Exato. Imagina, hoje nós temos perto de 11 mil funcionários, meu caro vereador. Sim, mas Cascavel, quanto que não avançou dos anos para cá? Um crescimento populacional, a expansão da cidade. Quer dizer que tem que ter gente e tal. Nossa. Não pode fazer... Então, mas não adianta 8 você... mil, que era 5, 6, 7, 8 anos atrás, o que hoje... O que eu falo é na valorização do funcionário público, carreira, né? Porque, gente, quem está na linha de frente na educação é o professor, é a merendeira que está lá, é a monitora, a zeladora, né? Então, eu acho que a gente devia ter avançado um pouco mais nisso e tenho certeza que nós vamos avançar na próxima gestão em relação a isso, com o Edgar Bueno lá na prefeitura. Uma réplica, se quiser ou não, já avanço aqui no assunto. É legal, eu adoro essa discussão, Miguel, então, porque se a gente for falar de orçamento, o município de Cascavel tem quase mais de 48% do seu orçamento, em alguns momentos chegou a isso, é para pagamento de servidor público. Realmente. E eu passei a respeitar, Miguel, ainda mais o servidor público a partir do momento que eu estive dentro do serviço público ocupando um cargo. Eu passei a entender que, de fato, o servidor público é quem carrega o piano, é quem contribui, de fato, para o desenvolvimento da cidade. Aí precisa se fazer uma análise muito profunda do que é possível ser feito. Porque se nós temos um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões, vai bater 2 bilhões no próximo... Ano que vem agora, em janeiro, já vai ser isso? Exatamente. Metade desse orçamento, praticamente a metade, é destinado para a folha de pagamento. Exatamente. Então, assim, nós temos que fazer uma grande reflexão. E o que nós precisamos para isso? Nós precisamos de gestão. E um grande gestor realmente está à disposição do município de Cascavel para dar sequência, que é o Renato Silva. E vontade política também, né? Porque o gestor assume e ao redor dele assumem muitos outros. Que na iniciativa privada, onde quer que seja, não tinha esses tantos outros assim. Tinha uns... vamos fazer assim, está assinado e pronto. Na função pública, não é bem assim, isso precisa ser levado em consideração. Mas no caso do Renato que estamos falando, ele já está lá há quantos anos? No mínimo 4. Exatamente. 4 Outros anos. Lá, o Edgar, 12. O Pacheco já esteve lá dentro também, mas está há vários mandatos orbitando na questão pública. A vereadora está na Câmara, já vai fazer 4 anos. E tem toda uma logística de apoio lá na formação dela, mestre, doutor e tal, onde capitaliza conhecimento sobre isso. Então, nesse sentido, não há que se criticar o pessoal, né? A questão toda é convencer o eleitorado, né, meu caro professor Santiago? Verdade, a conversa está bonita aqui e tal, mas o voto é que vai conduzir o senhor, se Deus quiser, e o senhor também, as cadeiras de novo, se o povo assim entender, e a conversa não pode ser muito fantástica. Exato, a gente está acompanhando ali, a gente tem sempre votado meio junto ali
nas propostas ali. O junto senhor com é Xavier. governista, né? Sim, É governista. até dia 31 de dezembro. Xavier até era para ser líder da Viu? É o que eu falei antes. Uma coisa que não pode ser é ser ingrato, sabe? Eu me elegi no grupo do Paranhos, certo? Elegemos ele como prefeito pelo segundo mandato. Entendemos. Aprendemos. A questão do colégio, que eu falei para você, a gente atendeu muitas indicações nossas, tem que agradecer muito. Só que certo? agora o Paranhos não é candidato. É o que eu falei, o Paranhos não é o Paranhos nosso não é candidato. Ele não vai candidato. ter gabinete em tese, Exatamente. porque o Ratinho chamou ele para ser secretário e o Renato, se ganhar a eleição, quer ele no secretariado. Eu acho que ele vai lá com o Ratinho. Mas, de qualquer forma, o prefeito vai ser um outro, seja o Renato ou qualquer outro dos três. O que a gente torce... E a fila vai andar, inclusive nos projetos. Eu particularmente, faz 30 anos que eu moro aqui, que sou professor e estou aqui, meu filho nasceu aqui. Sim. O que a gente torce, eu acho que não é diferente também o pensamento do nosso colega vereador Xavier, é que realmente seja um gestor que realmente faça o que é melhor para Cascavel. Conheça onde está se Nós metendo. temos aí... A proposta, nós temos aí os candidatos, Certo. Esperamos que o povo realmente analisa e escolha realmente um prefeito que realmente vá contribuir para o crescimento, desenvolvimento da nossa cidade e também faça uma boa escolha na escolha dos 21 vereadores que estarão na próxima legislatura. De qualquer maneira, nem prefeitura, nem câmara pode ser confundida com laboratório. Exatamente. Onde você vai fazer experiência. Não cabe mais, ô Xavier, você chegar na Câmara e dizer, não, me dá um tempo aí que eu tenho que ver como é que é, tenho que aprender e tal. Não, eu sou prefeito, mas eu preciso, estou com o orçamento do anterior, o orçamento não é meu, eu preciso fazer o meu orçamento, vamos falar sobre as coisas só em 2026. 2025, não existe mais isso aí. Não há tempo para mais isso aí. Né? Miguel, eu tenho dito que, assim, a minha concepção nessa curta caminhada que eu tenho, a principal função do vereador é contribuir para que o gestor do executivo, o prefeito, os seus secretários, entregue ao cidadão cascavelense obras e serviços com maior qualidade e pelo menor preço. É esse o compromisso que eu tenho com o Renato Silva como vice-prefeito, é esse o compromisso que eu tenho com o Paranhos como prefeito. Então, assim, eu sou base sim, nós estamos juntos e voltamos os projetos juntos, temos discordâncias por entender algumas coisas diferentes, nos posicionamos sim, mas qual que é o meu compromisso atual e qual que vai ser o meu compromisso futuro com o próximo prefeito é que... Seja quem for, né? Seja quem for, eu torço muito... lá, Lília ou Pacheco, o senhor vai seguir essa mesma linha. Eu torço Câmara, muito né? para que seja o Renato Silva, claro. E trabalho para isso todos os dias nas nossas visitas. E eu acredito que o vereador precisa ter muito claro isso. A principal função é essa, contribuir para que essas obras e serviços sejam entregues com maior qualidade e pelo menor custo. Agora está todo mundo embolado nas pesquisas, viu, Santella? Tá? Viu? Nem vamos falar aqui muito, porque não vamos falar em pesquisa, faz parte do jogo, né? Mas está muito longe de uma pesquisa definir a eleição. Né, vai ter segundo turno, né? Parece que está se caminhando praticamente 90% de segundo turno. Então, só se acontecer qualquer coisa aí no meio do caminho, com A ou B, que de repente possa mudar esse cenário. Mas pelo que eu estou vendo, vai ter o segundo turno, é uma outra eleição, é só outra dois eleição, para lá. É outra eleição e o povo vai poder analisar melhor cada um deles. Eu vou rodar aqui, depois o Jadir vai cobrir lá. O vereador Santella, meu caro Xavier e amigos, recebeu aqui, já estava aqui, eu acho, estava chegando aqui um material de vídeo que um aluno conhecido, eleitor, mandou para ele, diretamente de um dos terminais, Terminal Leste, né? Eu vou mostrar aqui para os dois, tal. O Xavier não sabe, depois nós comentamos, o Jadir depois vai cobrir isso aqui. Vamos lá então para ver. Boa tarde, professor Santelo, nosso representante aí da Câmara Municipal, do Tribunal Legislativo, uma indicação aqui de uma crítica construtiva dos usuários do transporte público, os alunos, o cidadão de bem, a cidadã de bem que paga seus impostos em dia, que estão suando a camisa aí todo dia na cidade de Cascavel para o desenvolvimento econômico. Estamos sem bebedor de água aqui no terminal Noroeste. Segundo as informações do pessoal que usa o transporte público aqui, da funcionária da Transitar, que foi furtado os bebedores de água aqui. Nós não temos vigilância, segurança por monitoramento.
Nos dois lados tá assim, tá? Vou mostrar o outro lado pra vocês lá. Não precisa mostrar o outro lado. Agradecemos aqui, o professor Santella nos cedeu, foi isso aí que aconteceu. Bem, é um fato corriqueiro. De repente nós vamos cair no pecado, na esparrela de falar, não, mas isso acontece faz tempo, todo dia. Viu, eu não me conformo com isso aqui. E não me conformo que o poder público, na administração passada, na anterior, agora 2 gestões consecutivas, 8 anos aí do atual prefeito, e não é culpa dele isso aqui, mas ele está na prefeitura hoje, eu não admito, não me desce, não engulo assim, não. O gestor diz, o secretário de Segurança, Pedro Fernandes, a presidente da Transitária, Simone Soares, a administração, de um modo geral, vai explicar. Não, mas isso é um negócio que não tem como evitar. Não tem o que fazer. Esse não tem o que fazer, isso não existe, né, vereador Xavier? Miguel, a minha leitura a respeito dos próprios públicos. Nós temos centenas e centenas de próprios públicos. É muito difícil, de fato, você colocar um guarda em cada local, é muito difícil, de fato, você ter essa vigilância. Então, assim, o que nós precisamos? Olhando para tudo que aconteceu até agora e pensando no futuro, é que os novos loteamentos sejam construídos e esses terrenos destinados para o município, como utilidade pública, para a construção de equipamentos públicos, eles estejam todos centralizados. É muito mais fácil de fazer gestão quando você tem uma escola, quando você tem um CMEI, quando você tem uma unidade de saúde, todas elas centralizadas. É muito mais fácil de fazer gestão. É uma máquina muito grande. Obviamente. O que o senhor quer dizer não é tudo no centro, lá no bairro. Dentro do loteamento, dentro do terreno, do loteamento novo. Isso precisa, bem esclarecido, precisa ser bem. Para quê? Para facilitar a gestão, para facilitar o cuidado. Esse é o primeiro passo, olhando para o futuro. Mas nós já fizemos uma caminhada, estamos aqui, a cidade tem 70 anos, 72 anos, né? E nós vivemos no presente. Precisamos beber água no terminal, precisamos ir no banheiro. O senhor já foi num banheiro? Já fui no banheiro terminal, eu usava o sistema de transporte público então e eu conheço, né, essa realidade. Agora, olha só, Miguel, que interessante, nós precisamos olhar para esse fato e entender o que está acontecendo. Desde que a vadiagem deixou de ser crime, ainda na década de 40, nós sofremos com esse problema. Nós sofremos, porque isso aqui não coisa de evadir, isso aqui é coisa de usuários de drogas, infelizmente, que estão tomando conta, e não só de Cascavel, mas do Brasil inteiro. Um show nas autoridades, nos gestores. Não é enxugar gelo. Nós falamos com as autoridades. Nós falamos com as autoridades de segurança, e ao levar e conduzir esses indivíduos até a delegacia, eles saem antes mesmo da equipe de polícia. Tem uma legislação que precisa ser melhorada. Claro que o senhor vai dizer, não, mas o vereador faz legislação municipal. Mas o vereador é cabo eleitoral de luxo do deputado estadual federal, que vai ter depois, vai lá, ou do senador e tal. Então tem que ir para cima. Obviamente, nós precisamos levantar essas bandeiras. Nós temos que, claro, essas pessoas, Miguel, elas são sim, imagina, eu me coloco no lugar dessas pessoas, vivendo dias e dias, semanas e meses nas ruas. Isso não é vida. Isso não é vida. E nós precisamos transformar a vida dessas pessoas. E de que forma nós vamos fazer isso? Sim. Nós precisamos interná-las, querendo elas ou não. Nós precisamos transformar a vida dessas pessoas. Né? Obviamente, só que isso não é aplicado. Fácil, na prática não existe. Então o que nós precisamos ter? Uma política pública, mas os números são muito pequenos. A política pública, para ajudar as pessoas a saírem do mundo das drogas, precisam ser incentivadas. Muito bem, um comentário seu a respeito disso aqui que mandaram para o senhor, pensando, achando que o senhor pode resolver o roubo nos terminais. Esse é um problema que a gente vem enfrentando nesses últimos anos, cada vez mais a gente tem visto aí nos noticiários, nas televisões, nos jornais, né? Agora que você está caminhando. Já fizemos algumas audiências públicas, principalmente no roubo de fiação elétrica. Já deu um prejuízo enorme aí em pós-saúde, perda de vacinas. Agora, é que o vereador Xavier disse, nós estamos, em certo momento, enxugando gelo. Porque, às vezes, a polícia vai lá, ou a guarda municipal prende, leva o indivíduo, e, geralmente, o indivíduo sai primeiro do que o policial lá da delegacia.
sabe? A nossa legislação, a nossa lei está muito ultrapassada, sabe, Miguel? Isso nós sabemos. Sabe? O que nós não sabemos é que os gestores Agora, responsáveis em relação... vão fazer uma declaração não de incompetência, incapacidade, de imobilismo, alegando que tal coisa é prerrogativa de tal segmento, que Sim. fica dependendo do outro, daí o judiciário pega um bom advogado lá e tal, o juiz olha a lei, aí manda soltar o cara primeiro do que a polícia que trouxe ele. Então, essa é a história que nós estamos ouvindo. Esses problemas dos terminais, eu vejo assim, a partir do momento que aconteceu isso, no caso aí, ele alega que houve um roubo ali já há muito tempo. Há muito tempo. Então, aí a questão de logística e gestão, Tem que ir lá vamos dizer e assim, repor. viu? Repor porque Porque tem povo que precisa de beber água. milhares de Pois é. pessoas não podem pagar o pato por causa de um vagabundo, né? Que tomou essa atitude. De repente roubou esse mas bebedouro é muito para caro, comprar um droga e assim bebedouro, por tá, diante. viu? Perdão, Mas tem fazer que o haver quê? a reposição porque milhares não podem pagar por uma E pessoa. melhorar, prender mais e Exato. tal, melhorar um pouco a vigilância, enfim. O sistema, os usuários, né, dos coletivos, ele é muito grande, pessoas trabalhadoras que necessitam, né? A questão dos banheiros também, já entrei em alguns banheiros nos terminais, realmente é lamentável. É podre. É lamentável. E agora na Wilson Joffre essa semana, Na praça lá, né? Quinta-feira, dentro do banheiro, 2 homens fazendo sexo. Um ai, 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 ui, ui, ui. Aí o povo que queria entrar no banheiro, aquela confusão lá, ai, 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 ui, ui, ui. 2 homens fazendo sexo, foram flagrados lá, então... Dormindo no banheiro, e já foi flagrado dizem também. Que com frequência acontece isso aí. Pois né? e é uma Então, praça central, onde a mãe leva os filhos, ali tem a pode. feira do Não, pequeno não pode. agricultor, né? A feira... Me desculpa, né? o secretário Pedro e tal, tem que gerir uma logística. Mas vamos contratar mais 100 guardas, mais 170 guardas. Nós vamos... Tal. Vai passando o tempo e tal. E a situação, mesmo que contrate mais, a cidade cresce, aumenta, você faz os eventos muito importantes, a feirinha aqui, seja um encontro acolá, tem que fazer, movimentar a cidade, dá um monte de gente e esses problemas ficam à mercê. Ainda falando nessa questão pública, aproveitando, já andou no como é que eles chamam? Ônibus elétrico? No ônibus elétrico, eles falam, não é lagartão, louva-a-Deus. Eu não tive a oportunidade de andar ainda no ônibus elétrico, mas já recebi feedback nessas visitas que nós fazemos, a alegria das pessoas ao falarem do conforto, ao falarem da questão do ar-condicionado. E aqui, Miguel, foi uma das primeiras leis que eu votei ao chegar na Câmara de Vereadores no final de 2022. O projeto lá do financiamento? O projeto do financiamento. Nós aprovamos essa lei e veja, 1 ano e meio depois, os ônibus elétricos chegaram e agora estão sendo entregues aí para a nossa Tem população. alguns já que passam aí nos vídeos aí sendo puxados pelo guincho, né? Alguns 2, 3 já logo de cara e tal, e o povo fica sem saber. Mas é questão de logística, de coisa diferente, é um ônibus diferente, questão de bateria e tudo mais, né? Tem um período de adaptação. Tem um período de adaptação. Muito bem, o tempo já está estourando, mas assim, rapidamente, essa passagem que hoje dá R$8, porque o passageiro paga 4 e pouco e a prefeitura mais 4 e pouco. Porque, na verdade, é o povo que paga tudo, né? Então, precisa também já começar a mexer o doce para começar a baixar esse valor também. Sem dúvida. Para isso existem as planilhas. Nós precisamos colocar essas botar planilhas lá, na né? mesa e fazer avaliação. Eu acredito muito no trabalho da Simone. A Simone é muito competente, né? Muito bem. E sem dúvida está de olho nisso. Vereador Santello, vice-presidente do União Brasil. Para fechar aqui, podem nos falar sobre a União Brasil e a eleição agora. Como é que está os vereadores fazendo bonito, sendo assistidos? Então, A arrancada é agora. nós estamos com a chapa completa, Quantos né? União vão Brasil, eleger lá, na 20. sua opinião? Rapaz, Previsão. eu sempre falo assim, a política ela é uma incógnita, né? Mas já eu acho que de respondeu. 2 a 3, não sei. A gente torce Por que aí. se Não, eleja tem o uns maior que número acham que vai possível. ser 5, 6. Sim, tem gente que vai fazer 4 mil votos Muito aí. bem. Enfim, Minuto para o senhor falar do União Brasil na eleição. Então, a União Brasil está junto com o Edgar nessa coligação, né? Juntamente com a Sori Frade, que foi indicação do nosso partido, do União Brasil, que fez essa dobradinha aí com o Edgar Bueno. E o União Brasil, um partido, para nós, novo aqui em Cascavel, né? A maior parte do União Brasil hoje são os dissidentes do PTB, no qual eu me elegi na eleição passada. Então, mais do que justo caminhar com esse grupo.
e muito feliz, né? Nosso Muito bem. líder aí é o Nelsinho Tá Padovani. deixando o doce, o Nelson. Já, hein? mas- Era para ele estar aqui também, mas aí correria. tem muita gente que fala assim para nós, pô, o Nelsinho tá nos surpreendendo. Falei, para mim não é surpresa nenhuma, porque a gente já conhece já o Nelsinho há muitos anos, sabe da capacidade Particular. desse menino e vem realmente Muito fazendo bem. um trabalho excelente lá Já no já o Congresso senhor volta Federal. para dar tchau. Vereador, como é que está a situação no Republicanos? O senhor fala só por o senhor ou não fala, ou como é, analisa o trabalho dos outros, ou é cada um por si numa eleição? Não, eu acho que um partido é a junção de pessoas, a junção de princípios, de valores, e o Republicanos montou uma chapa muito boa, escolhida a dedo, né, pela nossa executiva, pela nossa... Vão eleger quantos lá? Nós- O senhor diria assim, eu e mais quantos? Eu e mais 2. Ah, Nós vamos eleger são 3. 3. Nós vamos eleger 3 dentro do Republicanos. Obviamente que nós temos ali uns 10, 12 puxadores de voto. E toda chapa, com certeza, tem condições reais de fazer uma votação muito boa. E a gente, sem dúvida, A eleição fortalecer tá o só arrancando, Republicanos. né, vereador, na verdade. A eleição Nós só está começando. A Se não tiver campanha... trabalho dos candidatos, o eleitorado e tal, ele vai ficar lá dele, viu? E uma campanha muito curta, né, E Miguel? curta. Uma campanha muito curta. Então é isso que nós estamos ajudando, inclusive, os nossos candidatos dentro da chapa do Republicanos, que é para pedir voto. Aqui eu só quero fazer um registro, viu, Jadir? Aqui, você depois mostra aí para nós. Essa foto da página do leitor saiu aqui com a Sueli, que foi citada aqui, a vice de Edgar na chapa do 45, e o ex-secretário Luiz Frari, secretário de Finanças. E aqui na legenda houve um equívoco, e saiu como se a Sueli fosse esposa do Luiz Frari. Na verdade, ela é casada com o empresário Edo Frari, que é primo direto do ex-secretário Luiz Praticamente Frari. primo irmão. Então, no caso, os dois são primos irmãos. Isso. Os dois homens. Ela é esposa do Edo, então prima do coração, ou prima emprestada, que chamam, do Luiz Frari. Não é esposa, só para fazer esse registro aí. Obrigado, Xavier. Mais alguma coisa? Um recado urgente aí? Obrigado, Miguel. Eu acho que só você falou de vice, né? Eu fiquei muito contente aqui com a escolha do vice da nossa chapa, o nosso querido Henrique Mecabô. Acho que ele é um grande abraço, político. O sumiu daqui, antes ele era nosso habitué aqui, vinha aqui seguido, né? Agora sumiu. O Renato não quer vir aqui. Agora o Mecabô também não vem. O Mecabô é fantástico, Ajuda nós é o pra futuro. trazer eles aqui. Vamos falar com ele sim, vamos trazer aqui, vamos Viu? discutir. Estão convidados, E vamos o sentar Henrique, aqui, o Henrique, sem dúvida, ele é o vice ideal para o Renato Silva e vai continuar desenvolvendo no nosso município de Cascavel. Obrigado. Obrigado você pela oportunidade, uma alegria sempre estar aqui. E óbvio, vamos para a campanha pedindo voto para o nosso cidadão cascavelense. Queremos lá um mandato de 4 anos. O senhor, pela idade, começou aqui o nosso podcast e agora faz o encerramento aí, 30 segundos. Não, mas não é muita diferença do... Viu? Mas Não. ali pinta o cabelo. Não, já mas faz bom, tempo, aqui não, já. aqui é natural. Viu? Depois dos 40 pra cá foi ficando natural assim. O Alessio disse que o senhor é o vovô da Câmara, né? Mas eu sou mesmo. É. Não, eu tenho a minha neta, Lavínia, 2 anos, né, do meu filho mais velho. Um orgulho muito grande, a minha princesinha Lavínia. Muito tá? bem. Um abraço. Mas obrigado, viu, ô Miguel, por essa oportunidade. Que aqui é diferente, né? Eu me meto muito. Isso. O cara quer falar um discurso. Tá, Às vezes o intermediador fala mais que quem está sendo entrevistado, né, Xavier? Mas você faz parte. Faz parte. Mas fazer um agradecimento. Por isso que é batendo guia. Isso. Se não fosse batendo guia. Você vem o veneno de lá, nós já vai com o antídoto para cá. Sucesso para a dupla aí e tal, né? E sucesso para nós, os eleitores, que temos que olhar bem esse grupo. São 361 ou 63 que estão aí já. 363, se não me falha a memória. É gente para dedéu. Então nós temos que fazer uma boa escolha. Jadir, podemos encerrar então? Beleza? Podcast volta a qualquer momento. Um abraço e até lá.